A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, porque podemos estar mais uma vez na casa do Senhor, em oração, em gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Essa noite compete a MCM, né? Dar a palavra. E nós vamos falar a respeito de uma mulher que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ela era esposa de João Calvino. Não sabem que este mês é o mês da Reforma Protestante, né? E esta mulher era esposa desse homem de Deus que participou dessa Reforma Protestante, o João Calvino. Nós vamos ver um pouco da vida dessa mulher. O tema aqui fala o seguinte: um caráter notável e uma alma bela. Embora você nunca tenha ouvido falar, ou talvez muito poucos aqui tenham ouvido falar, ela foi esta mulher, de um caráter notável e de uma bela alma, assim como seu próprio marido a descrevia. Uma ótima esposa, uma mulher da qual ele se orgulhava. Esse estudo foi feito pela Vilmara Lima, redatora da Visão Missionária da Igreja Batista no Memorial da Tijuca, no Rio de Janeiro. Né? E muito se fala, né, irmãos, da importância de uma mulher na vida de um homem. A importância de uma mulher do lado de um homem, ajudando, sendo auxiliadora. Isso nas diversas funções que o homem exerce, né? Como pai, como marido, como pastor, como um trabalhador, seja lá qual for a função dele. Daí a importância desse homem saber escolher, né? E aos homens que já escolheram, não tem mais jeito. Se fez uma boa escolha, ótimo. Se não fez, peça a Deus misericórdia. Mas aqueles que ainda não escolheram, faça isso. Peça a Deus, busque dele, né? Orientação. Para que a mulher que você venha se casar, e a mulher também, né? Busque a Deus para o homem que se você venha se casar, seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma pessoa que ame ao Senhor de todo o seu coração. Então, essa mulher se chamava, eu não disse o nome dela ainda, né? O nome dela é Idelete de Bures. É mais ou menos isso que se chama, que falam. Eu procurei saber direito na internet como é que pronunciava esse Bures dela aqui. Está escrito Burre, mas diz que é de Bures, que se pronuncia, né? Então, ela era esposa do reformador João Calvino. Conta-se que, ao escolher a mulher que seria a sua esposa, ele não procurou pela beleza física. Não foi o primeiro foco, não foi a primeira coisa que ele fez. Mas sim, ele procurou ver a alma dessa mulher. Ele não procurou a sua beleza física, o seu dote, a sua posição social, sua riqueza, nada disso. Inclusive, uma possível pretendente muito bonita, muito inteligente, com um dote altíssimo, que naquela época os pais davam os dotes das mulheres aos maridos, né, aos pretendentes. Então ele não olhou nada disso. O que importava para ele era se essa mulher realmente era uma mulher de um bom coração, de um bom caráter, de uma alma bela, assim como ele falava, né? E ele procura uma mulher que... Ele procurou a orientação de Deus e observou atentamente o interior dessa mulher. E encontrou Idelete. E se casou com Idelete. Inclusive, ela já era o segundo casamento de Idelete. Ela já tinha sido casada, ela era viúva, tinha 2 filhos, e ela se casou com João Calvino, né? Ele encontrou nela uma pessoa de caráter, uma pessoa que se devesse dar valor, né? E nós vamos passear um pouco aqui na Bíblia a respeito e ver a respeito de algumas características
de uma mulher cristã, que tanto eu quanto você deveríamos ter. E perceber que nessas características nós vamos encontrar também na vida de Delete. Certo? Em Provérbios 31, nada como Provérbios 31, uma das passagens assim mais assim contundentes com relação a uma mulher virtuosa, né? E em Provérbios 31, de 10 ao 31, fala de uma mulher que é mais valiosa do que finos rubis. Imagine isso. Uma mulher mais valiosa do que finos rubis. Será que você é essa mulher? Mais valiosa que finos rubis? E essa mulher, e ele diz ainda, o autor diz ainda assim: e quem encontra essa mulher é feliz, porque encontrou uma mulher tão valiosa como essa aí. Então vamos perceber que na vida de Delete nós vamos encontrar algumas dessas qualidades. E a primeira que eu queria mencionar aqui é que ela era uma mulher que temia o Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Em Provérbios 10, 31, verso 30, na parte B, a Bíblia diz que ela será elogiada. E o que é temer a Deus? Né? O que é temer ao Senhor? É ter medo dele? Claro que não. Temer a Deus é porque você pôde contemplá-lo e respeitar esse ser tão grandioso, tão maravilhoso, que é majestoso, que às vezes nós não encontramos palavras, mas porque você pode observá-lo, você tem esse respeito por ele, e automaticamente esse respeito vai lhe levar a uma reverência profunda por esse Deus tão maravilhoso, e o resultado dessa reverência vai levar você a uma submissão a ele. Vai levar você também a se afastar do mal, que a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é afastar-se do mal. Então está tudo ligado, né? Você respeita, reverencia, se submete, se afasta do mal e confia nele. Mesmo diante de situações adversas, você confia nesse Deus que é todo-poderoso, nesse Deus que cuida de você, nesse Deus que está sempre ao seu lado, nesse Deus que fez tudo por mim e por você, a ponto de ter dado o seu único filho e depois de ter dado do seu Espírito para cada um de nós. Esse é um Deus maravilhoso. E isso vai nos levar também a ter uma vida humilde, de reconhecimento de quem nós somos e que precisamos dele. Precisamos desse Senhor, precisamos desse Deus. E automaticamente, esse contemplar de Deus, esse sentimento de que eu sou pequeno, Ele é o Deus grande, o Deus todo-poderoso, eu vou adorá-lo. E eu vou buscá-lo de todo o meu coração. Não tem como você temer ao Senhor, você conhecê-lo, você contemplar o Senhor e não ter esse sentimento, essa posição de adoração, de busca com todo o seu coração, de se derramar diante dele, sabendo que ele é o Deus todo-poderoso, Deus que cuida das nossas vidas, um Deus bom, um Deus que está ao nosso lado, que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Delete era esta mulher que temia o Senhor. E porque ela temia o Senhor, ela foi louvada pelo seu marido e por aqueles que estavam à sua volta. E você, teme ao Senhor? Que você procure a cada dia temer esse Deus, olhar para Ele, cada vez mais conhecer um pouco mais a respeito dEle, porque à medida que nós prosseguimos em conhecer o Senhor, automaticamente nós vamos viver toda essa realidade de respeito, reverência, submissão, se afastar do mal, de confiança, de humildade, de adoração e de busca dEle. Então que nós possamos ser também essas mulheres, como Delete, que temem ao Senhor. Segundo, ela era uma mulher sábia. Ela sabia, e uma mulher sábia é uma coisa às vezes difícil de achar. E uma das características da mulher sábia
é que ela sabe falar e quando falar. Porque não é só importante saber falar, mas saber o momento de falar. Saber o momento de se colocar. Ela vai saber como, mas quando também falar. O Provérbios 31, 26 vai dizer que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Que nós possamos ser essas mulheres que falam com sabedoria e ensinam com amor. Que tem a palavra certa, na hora certa, e saiba falar no momento certo, aquilo que Deus coloca nos nossos corações, para que assim nós possamos abençoar outras pessoas. Que as nossas palavras não sejam palavras de fofocas, de intrigas, falar mal do outro, ver somente os defeitos dos outros, ver somente aquilo que vai denegrir a imagem da outra pessoa, mas que nós possamos ser essas mulheres que têm sabedoria. E, inclusive, sobre a sabedoria, Deus diz que dá àquele que pede, de graça. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Basta você pedir, que a palavra de Deus diz que Ele lhe dá voluntariamente. E como nós precisamos hoje de sabedoria, precisamos pedir a Deus que saiba, que nos ajude a buscar nele, que é a fonte de toda a sabedoria. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós intencionamos fazer, falar, nós venhamos fazer, tudo o que nós venhamos fazer, glorifique e exalte o nome do Senhor. A terceira coisa é reconhecer a beleza verdadeira. Na primeira parte do verso 30, do capítulo 31, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. A beleza, ela é enganosa e a formosura é passageira. Por que ela é enganosa? Primeiro, porque quem vê o exterior não vê o que está lá dentro. E segundo, que ela passa. Ela tem um tempo de validade, né? Chega depois de um determinado tempo, ela vai se esvaindo, mas a mulher tem que se atentar não para a beleza exterior. O mundo hoje preza muito por essa beleza, preza muito pelo estereótipo da pessoa, né? E a gente vê o padrão da beleza feminina hoje em dia. Aquele corpo perfeito, aquele corpo bem definido. As mulheres se ataviam com cosméticos, fazem plásticas, fazem uma série de coisas. O importante é ficar bonita e ser elogiada. Mas nada disso. Nada disso é tão importante quanto aquilo que João Calvino viu na vida de Delete. Ele viu uma mulher diferente, uma mulher simples, uma mulher meiga, uma mulher que sabia se comportar, uma mulher que sabia ser ajudadora. Em 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3 e 4, o apóstolo nos lembra que a beleza não deve ser o nosso exterior, mas deve ser o interior. Uma beleza que permanece, uma beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Esse tipo de beleza você precisa cultivar na sua vida. Você precisa dar mais valor, a se atentar mais para ela, procurar buscar mais esse tipo de beleza em você. Isso não quer dizer que você não deva ser bonita. Não quer dizer que você não deva ser melhorada, né? Fazer alguma coisa para melhorar. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos ter uma alimentação saudável, sim. Precisamos fazer exercícios físicos, sim. Precisamos cuidar do nosso corpo, como templo do Espírito Santo, através desses requisitos, né? Que é dessas coisas que são colocadas e que nós podemos nos utilizar para poder
melhorar, né? Mas o maior deles, no entanto, essa busca maior deve ser por desenvolver esse caráter notável e um espírito manso e tranquilo. O nosso padrão de beleza está em Jesus Cristo. Ou seja, o nosso padrão de beleza é sermos parecidos com Jesus. Você olha para Jesus e diz assim, eu quero exatamente parecer com Ele. Eu quero ser como Ele. E Ele morreu ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje viver, ter uma vida que nós não poderíamos ter sem Ele. Podermos alcançar esse patamar de ser parecidos com Ele e ser essa mulher virtuosa, que quem pode achar? Uma mulher que excede em muito o seu valor. Tem um valor maior do que finos rubis. E sobre essa questão de você reconhecer, por ser templo do Espírito Santo, você buscar também tomar conta do seu corpo e ver como é que você vive. Não sei se eu já contei aqui, da outra vez que eu cheguei a falar. Uma nutricionista lá na igreja, lá de Salvador, ela estava dando uma palestra uma vez e ela fez uma comparação que eu achei bastante interessante. Ela chegou e trouxe um deckzinho, um rádio, um toca-fita, todo acabadinho, todo quebradinho, todo ruim. Você olhava para ele e não dava nada para ele. E aí ela disse assim, imagina que esse aparelho aqui é o único aparelho que existe para você se comunicar com Deus. Ele é o único. Mas se você acha que ele está funcionando, nesse estado que ele está, você vai conseguir se comunicar com Deus? E todo mundo olhou assim e fez, está difícil, né? Acho que nem ligar ele liga. Quanto mais conseguir se comunicar com Deus através dele. Então ela fez essa comparação, né? Que o nosso corpo pode ser como aquele aparelho, todo acabado, todo destruído, que a gente não cuide da nossa saúde, que a gente não faça nada por ela, mas só faça estragar o nosso corpo. E esse corpo que a gente tem, que é o templo do Espírito Santo, é um meio de nós nos comunicarmos com Deus. Então, nós precisamos cuidar dele para que essa comunicação seja uma comunicação eficaz. Porque se você só viver doente, só viver reclamando da vida, e se ficar doente, às vezes começa a murmurar, você não vai ter tempo nem para se comunicar com Deus, nem para servir a Deus, para não fazer nada que agrade ao Senhor. Então você precisa cuidar bem de você mesmo, para que esse cuidado leve você a estar mais perto de Deus, a ter momentos melhores com Deus na sua vida. Então, que nós possamos reconhecer que a beleza verdadeira não está nessa beleza exterior, mas que está lá dentro. Nessa beleza que nós buscamos em querer conhecer Deus, ser parecido com o seu Filho Jesus, e através disso nós manifestarmos da graça, da bondade de Deus, e as pessoas que estão ao nosso redor possam ver e entender isso. A quarta qualidade é que ela é auxiliadora. E isso nós vemos lá em Gênesis 2:18. E Deus começa dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Se Deus, que é Deus, chegou a essa conclusão, né? Quem somos nós para dizer que não? Então Deus quando fez o homem, Ele não fez 100% completo. Fez exatamente esse homem dependente, para que ele pudesse caminhar junto com alguém. E esse alguém seria a sua mulher, que estaria com ele e que seria a sua ajudadora. Mas quando a gente vê essa palavra auxiliadora, muitas de nós, principalmente hoje em dia, chega e estremece, né? Chega e diz assim, auxiliadora? Será que isso serve para alguma coisa? Será que tem alguma importância ser auxiliadora? Aí nós começamos a nos achar menos importantes, que somos menores, muitas vezes somos até dispensáveis.
desnecessárias. Auxiliar, qualquer um pode fazer isso. Mas qualquer um quem? Quem que vai fazer? E foi Deus que colocou. Foi Deus que projetou dessa forma. Foi Deus que disse assim, eu vou fazer a mulher para que auxilie e ajude esse homem a andar, a prosseguir, a alcançar os objetivos e propósitos dele. Portanto, essa posição de auxiliadora é uma posição importante. Porque imagina só a sua casa, sem você, mulher. Dá uma imaginada aí. O seu marido vai tomar conta de tudo, você não vai fazer mais nada. O que é que você acha? O negócio vai ficar bom? Vai ficar maravilhoso. Você vai chegar em casa, vai encontrar até a comida pronta. Tá vendo? Esse homem vai fazer tudo, até a comida pronta você vai encontrar. Roupa lavada, passada e tudo mais. Não que o nosso papel só seja esse, de lavar, passar, cozinhar, também faz parte, né? Já que o nosso marido está saindo para poder trabalhar, ele voltar e encontrar um lugar acolhedor, um lugar de cuidado. Agora, se ambos trabalham, aí nós vamos dividir um pouquinho as tarefas, né, gente? Não vamos ser assim tão, né, achar que jogar tudo em cima da mulher. Então, esse papel de auxiliar é um papel de cuidado, é um papel de encorajamento, de levar esse homem a ir mais à frente, ir mais adiante, dele não desistir. Ele precisa de alguém ao seu lado para dizer assim, você pode, você consegue, eu estou com você. Né? E no papel de auxiliar, nós muitas vezes também podemos servir através de muitas ações. Nós podemos fazer coisas que auxiliem, né? Como na hospitalidade, e tantas outras coisas que nós podemos fazer na igreja. Imagina se o pastor tivesse que fazer tudo sozinho. Você acha que ele conseguiria? Se não existisse alguém que auxiliasse ele. Já que a função de auxiliar alguém não é importante, não vale nada, é desnecessária, então todo mundo fica aí sentado, ninguém ajuda ele não. Concorda, pastor? Não? Então, essa função de auxiliar, queridos, é muito importante. E a gente, às vezes, não dá o devido valor por achar que o importante é estar na frente, é ser visto, é ser aplaudido, é dizer, olha, está vendo as coisas que aquela pessoa faz, as coisas que aquela mulher faz, ou as coisas que aquele homem faz, isso aí é importante. Mas quando tem alguém ao lado dessa pessoa que proporciona o bom andamento de tudo aquilo que ele faz, que proporciona que tudo saia perfeitamente bem e que ele possa se sentir acolhido, cuidado, a gente não dá valor a isso. Mas tem o seu devido valor. Deus disse que tem esse devido valor e Ele nos fez com essa proposta de auxiliar. E nós não devemos negligenciar essa proposta de Deus para as nossas vidas. João Calvino, ele falando a respeito da sua mulher, ele diz assim... Aliás, antes de falar isso, eu tenho que informar o seguinte. Ele se casou com a Idelete, mas ela ficou casada com ele somente 8 anos e meio. Depois de 8 anos e meio, ela veio a falecer. E ele, escrevendo a um amigo, ele disse assim, eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse no exílio, ou na miséria, ou na morte. Uma mulher que nunca o teria abandonado. Ele sofreu bastante pela perda dessa mulher. Essa mulher era aquela que não se importava em estar nos bastidores, não se incomodava e trabalhava. Ela era bastante hospitaleira, ela recebia os refugiados em sua casa, ajudava o seu marido nesse papel de receber essas pessoas e de ajudá-las. Ela não se incomodou de não ser colocada como uma mulher que fazia isso, mas a mulher que ajudava o seu marido naquilo que ele estava fazendo para a glória de Deus e era a obra de Deus. Agora, eu e você, tem sido uma preciosa ajuda para aqueles que nos cercam? Você já se perguntou na sua casa?
você tem sido essa preciosa ajuda. Às vezes a pessoa que está do seu lado está precisando tanto de você, está precisando tanto do seu auxílio, mas você não percebe. Pode ser seu marido, mas pode ser seu filho, pode ser uma tia, um irmão, um amigo, alguém que você possa ajudar, prestar um serviço, olhar para a necessidade do outro e não olhar somente para você mesmo. Nós muitas vezes temos esse mau hábito, né? Nós só olhamos para nós mesmos, não olhamos para o outro e não vemos a necessidade do outro. Mas se nós olharmos atentamente, nós veremos que tem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E nós devemos nos colocar, nos disponibilizar em ajuda, em auxiliar aquela pessoa que nós olhamos e observamos e detectamos que precisa de nossa ajuda. A quinta coisa é sobre a fé. Essa mulher tinha uma fé simples e ativa. Uma mulher de fé faz a diferença no ambiente onde ela está. Uma mulher de fé, num ambiente que ela vive, ela não deixa ninguém esmorecer, porque ela crê no Deus que ela confia. Ela crê que Deus é poderoso para fazer, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ela crê que Deus é bom, que mesmo diante das circunstâncias, Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Em Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Imagina como isso às vezes é difícil. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Mas não aconteceu ainda não, nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. E ser essa mulher de fé, ser essa mulher que crê no propósito de Deus, nos caminhos de Deus, na soberania de Deus, que sabe todas as coisas, não é fácil, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite, né? Aliás, todas essas características aqui, elas são importantes, são maravilhosas, porém nós precisamos de Deus agindo nas nossas vidas. Precisamos da ação do Espírito Santo, para que nós possamos viver cada uma delas. E viver de forma tal que glorifique a Deus. Essa mulher, Idelete, era uma mulher de fé, muita fé. Conta-se a respeito dela que, depois que ela se casou com João Calvino, ela já tinha 2 filhos. E depois de casada, ela veio a ter mais 3 filhos. Mas todos 3 morreram ainda pequenos. Imaginem que situação. Era uma situação de muita dor, de muita tristeza, tanto para ela como para o marido dela. Como sair dessa situação, se não for uma mulher que tenha uma certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas, e crer nesse Deus, e saber que Ele é poderoso, e que vai fortalecê-los, e que iria fortalecer tanto ela como seu marido, para que ele continuasse no seu ministério. Então, não é fácil, muitas vezes, ser essa mulher, acreditar nessa situação, porque imagine viver uma situação dessa, onde você vê os seus 3 filhos morrendo. E depois de 8 anos e meio, que ela estava casada com Calvino, ela veio a ficar doente. Ela sofria de uma febre constante e ela vivia muito preocupada com os seus 2 primeiros filhos. E ela sempre pedia a Deus e cria que Deus iria prover a necessidade dos seus filhos. E quando ela fala com seu esposo a respeito disso, ele diz: não, é claro que eu vou cuidar deles. Não se preocupe quanto a isso. E ela pôde agradecer a Deus porque Deus tinha ouvido a sua oração. Ela podia, se ela tivesse realmente que morrer, ela morreria em paz, sabendo que Deus providenciaria todas as coisas. E essa mulher que foi Idelete, que nós possamos nos inspirar nessa mulher, e fazer com que todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão nos vendo, nos observando, possam falar: ali vai uma mulher de fé, uma mulher que teme a Deus, uma mulher sábia, uma mulher que sabe se comportar bem,
uma mulher que tem fé. Se você acha que ainda não chegou nesse nível, eu acho que nenhum de nós chegamos ainda, né? Peça a Deus, clame a Ele e peça a ajuda dEle. E possamos viver essa realidade que Idelete viveu. Ela não colocou em primeiro lugar a sua beleza física, mas ela procurou se submeter a Deus, sabendo que em Deus ela poderia ser mais do que vencedora, que ela poderia ser parecida com Jesus. E o valor dela não estava nas coisas que ela fazia, nos papéis que ela exercia, mas estava o valor dela estava em Cristo Jesus. Ela também podia, nós podemos também ter como exemplo dela que ela fez, aqui fala assim, nossa dignidade e valor não estão naquilo que fazemos, mas no que Jesus fez por nós. E por fim, pela fé de Idelete, né? Que mesmo passando por tudo aquilo que ela passou, pelo sofrimento, por todo o sofrimento que ela passou, ela pôde ser essa mulher que cria em Deus, confiava no Senhor de todo o seu coração. E que nós possamos pedir a Deus que nos agracie com esses pré-requisitos aqui, né? Que nós possamos realmente ser essas mulheres que embelezam o nosso lar, a nossa igreja, o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós possamos refletir a imagem do seu Filho Jesus e fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Amém?